Bem pessoal, neste segundo vídeo dessa série sobre criação de cenários para o OpenSurge, a gente vai desenhar alguns bricks. A gente vai usar como base uma arte pronta obtida no site OpenGameArt, que eu mostrei no primeiro vídeo. Para que esses bricks fiquem adequados para a montagem de novas fases, a gente vai seguir algumas especificações que são um padrão na engine. Eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês verem como é que faz e também para se inspirarem nessa aula quando forem criar os cenários de vocês. Beleza? Então vamos começar. Vamos desenhar o nosso primeiro brick. Aqui nesse meu programa de edição de imagens, o GIMP, eu vou no menu Arquivo ou File e vou clicar em Novo ou New para criar uma nova imagem. Se você usar um outro editor de imagens, deve haver um menu análogo. Aqui eu vou criar uma nova imagem de tamanho 128 por 128 pixels. Este é um padrão utilizado no OpenSurge. Um brick não necessariamente precisa ter esse tamanho, mas em geral é recomendável seguir esse padrão. Se, futuramente, em algum brick seu você optar por um tamanho diferente, então pelo menos faça com que a altura e a largura da imagem sejam múltiplos de 16, que é o tamanho da grade padrão. Beleza? Então vamos seguir aqui com o tamanho 128 por 128 pixels. Antes de começar a desenhar qualquer coisa, eu vou habilitar uma grade. Aqui no GIMP eu vou no menu Imagem e seleciono a opção Configurar grade. Nós vamos sempre trabalhar com uma grade de tamanho 16 por 16 pixels. Usar essa grade é importante até para que os bricks fiquem visualmente alinhados quando a gente for criar as fases do jogo. Eu também vou usar uma grade de cor branca. É claro que essa grade não vai aparecer no jogo. Ela é só um guia que vai ajudar a gente a desenhar o brick no editor de imagens. Ok. Agora eu também vou no menu View e vou ativar a opção Show Grid, que vai mostrar a grade. Além disso, eu vou também ativar a opção Snap to Grid, que vai fazer com que a grade funcione como uma espécie de imã. Essa última opção facilita o trabalho de edição, mas não é obrigatório ativar. Beleza, então a gente criou uma imagem de tamanho padrão e ativou a grade. Agora sim a gente pode começar a desenhar. O nosso primeiro brick vai ser extremamente simples. Vou simplesmente fazer um padrão com um quadriculado. Eu vou voltar na imagem do OpenGameArt e copiar esse quadriculado aqui. Você está vendo que o tamanho já é 16 por 16? Esse é um tamanho conhecido, comum, que não é só do OpenSurge. Para copiar este padrão, vou no menu ou aperto Ctrl C. Beleza. Agora eu vou preencher todo o brick com esse quadriculado. Eu poderia colar a imagem várias vezes, mas aqui no GIMP eu posso usar a ferramenta do balde para pintar toda a imagem com o padrão que eu copiei. Basta eu escolher a opção Pattern Fill, preencher com um padrão, e selecionar a imagem do clipboard, que é a que eu copiei. Agora eu clico na imagem e pronto. Está feito o desenho do nosso primeiro brick. Para finalizar, eu vou salvar essa imagem. Vou no menu Arquivo e escolho Exportar. Em uma pasta qualquer, vou salvar esse arquivo como padrão.png. PNG é o formato de arquivo que a gente geralmente usa no OpenSurge. E é isso, está pronto. O nosso segundo brick vai ser uma plataforma. Eu vou de novo no menu File e vou escolher a opção New. Vou usar o tamanho padrão, 128 por 128 pixels. Na guia Advanced Options, eu vou definir a opção Fill Width como Transparency, para que a gente crie uma nova imagem com um fundo transparente. Ok. Novamente, a gente vai precisar habilitar a grade. No menu Imagem,
seleciono Configurar grade. Veja que o tamanho voltou a ser 10 por 10 pixels. Este é o tamanho padrão da grade do GIMP. Eu vou precisar refazer a nossa configuração, 16 por 16 pixels e cor branca. Agora eu vou novamente no menu View e vou ativar a opção Show Grid para mostrar a grade. Também vou ativar a opção Snap to Grid, que, como já falei, vai fazer a grade funcionar como um imã. Para evitar que a gente tenha que configurar toda hora a mesma coisa, eu vou no menu Edit e vou entrar em Preferences. Na guia Default Grid, ou grade padrão, eu vou definir o tamanho 16 por 16 pixels e a cor branca. Quando a gente for criar uma nova imagem, esta configuração já vai estar em vigor. Na guia Appearance, eu vou selecionar Show Grid. Já na guia Snapping, eu vou selecionar Snap to Grid. Ok. Com a grade pronta, a gente vai começar a desenhar. Vou retornar à imagem do OpenGameArt e copiar esta graminha aqui. Agora eu vou colar a graminha na nossa imagem, fazendo com que o topo da plataforma fique alinhado com a segunda linha da grade, de baixo para cima. Para remover esse fundo azul, eu escolho a ferramenta Select by Color, ou selecionar por cor, clico no fundo azul para selecioná-lo completamente e aperto a tecla Delete para removê-lo. Para completar a arte desse brick, eu vou pintar a primeira linha da grade, de baixo para cima, com o padrão quadriculado. Para fazer isso, com a camada da graminha selecionada, eu vou acionar o menu Layer, Camada, e escolher Layer to Image Size. Isso vai fazer com que a camada da graminha tenha o tamanho da imagem. Vou fazer um ajuste aqui. Vou copiar mais uma vez o padrão quadriculado. Agora, basta usar de novo a ferramenta do balde. Pronto. Feito isso, só falta salvar a imagem. No menu Arquivo, escolho Exportar e salvo essa imagem como plataforma plana.png na mesma pasta. Agora nós vamos desenhar duas rampas. De novo, eu vou criar uma nova imagem de 128 por 128 pixels e definir o fundo como transparente. Veja que, desta vez, a grade já está habilitada por padrão. Ao entrar na tela de configuração da grade, já aparece o tamanho 16 por 16. Nós não vamos mais precisar repetir essa configuração. Beleza. Na imagem do OpenGameArt, eu vou copiar esta graminha ligeiramente inclinada. Assim como no brick anterior, eu vou colar a graminha de modo que o topo dela fique alinhado com a segunda linha da grade, de baixo para cima. Veja que as laterais ficam perfeitamente alinhadas à grade. Isso é importante para a gente poder juntar os bricks sem erros de alinhamento depois, ao montar as fases na engine. Para remover o fundo azul, eu de novo escolho a ferramenta Select by Color, seleciono a cor que quero remover e aperto a tecla Delete. Agora eu vou pintar a parte de baixo do brick com um padrão quadriculado. Copio o padrão quadriculado, novamente escolho a ferramenta do balde, clico na imagem e está feito. Vamos exportar essa imagem como rampa1.png.
Agora nós vamos criar a rampa em sentido contrário. Em geral, não dá certo pegar um brick e inverter horizontalmente no programa de edição de imagens. Neste caso, por exemplo, você veria uma quebra do padrão quadriculado ao colocar o brick junto a outros. Dependendo da arte, você também pode ter problemas de iluminação, afinal, a direção da incidência da luz deve ser mantida no brickset inteiro. Então, eu vou criar uma nova imagem e seguir os mesmos passos. No menu File, escolho New e crio uma nova imagem de 128 por 128 pixels com fundo transparente. Copio a graminha inclinada em sentido oposto e colo na nova imagem, alinhando com a grade. Removo o fundo azul, copio o quadriculado e uso a ferramenta do balde. Pronto! Agora vou salvar essa imagem como rampa2.png. Veja que desta vez não existem falhas de continuidade entre os bricks. Bem, essa foi a segunda aula dessa série sobre criação de cenários. A gente desenhou 4 bricks e viu duas convenções utilizadas no OpenSurge. Bricks de 128 por 128 pixels alinhados a uma grade de 16 por 16 pixels. Seguir essas convenções ajuda, e muito, na hora de montar as fases. A próxima etapa vai ser reunir esses bricks em uma única imagem e criar uma máscara de colisão para a física. E aí, curtiu o conteúdo? Se sim, deixe o seu like, o seu comentário e bora assistir ao próximo vídeo.